Vamos lá? Questão número 1 dos testes do capítulo 5. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T, em função de H, é igual a menos H ao quadrado, mais 22 ao quadrado, mais 22H, menos 85. Então, essa função aqui descreve a temperatura no interior da estufa, em que H representa as horas do dia. Então, a temperatura no interior da estufa está em função de H, que é a hora do dia. Sabe-se que o número de bactéria é o máximo possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. A temperatura da estufa está representada por essa expressão aqui, né? Essa função T, por essa função T. Então, se o número de bactérias é o máximo possível quando a estufa atinge a temperatura máxima, eu já começo a observar aqui que eu vou precisar descobrir o ponto máximo dessa função. Eu já vou trabalhar com o ponto máximo dessa função. Vamos lá, vamos terminar a leitura. E nesse momento, o aluno, né, o estudante, deve retirar as bactérias da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, ou seja, quando se atinge a temperatura máxima, ok? A temperatura no interior da estufa estará classificada como? Quando tiver a temperatura máxima, como é que ela vai estar classificada? Aqui, ó. Ok? Vamos lá. Primeiro vamos analisar como seria o gráfico dessa função T aqui, tá bom? Eu tenho uma função T, olha só, com o sinal do termo de H ao quadrado, né, do A, negativo. Portanto, a concavidade se abre para baixo, ok? Eu tenho o termo C, menos 85, ou seja, esse gráfico, então, intersecta o eixo Y nesse ponto, menos 85. O sinal do termo B é o contrário, é oposto ao sinal de A. Então, o vértice dessa parábola está à direita do meu eixo Y, desculpa. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Vamos lá, vamos resumir tudo isso e vamos desenhar mais ou menos aqui, esboçar mais ou menos como seria esse gráfico, tá? Concavidade voltada para baixo, então ele seria isso aqui, concavidade voltada para baixo, e o vértice à direita do eixo Y, tá? O eixo Y aqui no caso é T em função de H, ok? E aqui H, horas do dia, aqui é T, ok? Então seria mais ou menos assim, ó. Em que aqui é o ponto menos 85, o ponto C. Aqui eu tenho a minha temperatura máxima, ok? É o meu ponto máximo, em que ele diz que atingiu a temperatura máxima. Da mesma forma, atinge o número máximo de bactéria, né? O maior número possível de bactérias. Vamos lá. Então, como a gente acabou de analisar, eu preciso descobrir qual é a temperatura máxima, ok? Qual é a temperatura máxima? Para eu saber a temperatura máxima, eu tenho que trabalhar aqui com o vértice, tá? O vértice, o x do vértice eu obtenho menos b sobre 2a. O y do vértice, menos delta sobre 4a. Isso aqui não pode ser esquecido, tá? Eu quero o y do vértice, eu quero essa posição aqui, ó, tá? Então eu vou fazer menos delta sobre 4a. Eu faço, vamos calcular aqui delta. Delta é o quê? B2 menos 4AC. Delta vai ser B, 22. 22 ao quadrado, menos 4 vezes A, menos 1, vezes C, menos
85, menos 85. Aqui é vezes, ok? Delta vai ser o quê? 22 ao quadrado, 484. Menos por menos dá mais por menos dá menos. 4 vezes 80, 320. 4 vezes 5, 20. 320 mais 20, 340. Logo, eu terei o delta aqui, ó, igual 484 menos 340, 4 menos 0 é 4, 8 menos 4, 4 menos 3, 1, 144. O y do vértice, menos delta sobre 4a, menos delta sobre 4a, menos delta, menos 1, 4, dividido por 4, que multiplica a, que é menos 1, ok? Então, vamos ter aqui menos por menos dá mais. 144 dividido por 4, 36, ok? 36 graus vai ser essa temperatura máxima aqui, ó, em que eu obtenho o maior número possível de bactérias. É o momento em que o estudante retira aquelas bactérias da estufa. Então, o que é que me falta agora? Eu preciso agora classificar esta temperatura dentro dessa tabela, que é o que ele me pede. 36 graus está em que intervalo? Nesse intervalo aqui, ó. Temperatura maior ou igual a 30, menor ou igual a 43. Portanto, ela é classificada como uma temperatura alta e a resposta é a letra D.